Irmão, vamos ler alguns versículos nessa tarde. Numa quinta-feira, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e o versículo primeiro a seguir, alguns versículos, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentados sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com Matanás, e com ela tocou na minha boca, dizendo, e disse, na minha boca, e disse: eis que isto te tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta, até então, se você analisar, ele já era profeta, Deus já usava ele. Você vê que tem vários aios no começo do livro, no capítulo 4, capítulo 5, ele tem vários aios, ai de cidade fulano de tal. Mas uma coisa é você falar do Senhor para alguém, assim como Jó, de ouvir falar. Outra coisa é você ter esse encontro pessoal com o Senhor. Jó, no capítulo 42, ele diz: eis que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou te viram. Vamos ver o que ele diz, Jó? Capítulo 42 de Jó, vamos ver o que ele diz aqui. Capítulo 42 de Jó. Com capítulo 42, e o versículo 5, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Uma coisa, irmão, é você dizer que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, todos sabem disso. Outra coisa é quando você tem um encontro pessoal com o Senhor. Jó mudou. Olha que Jó já era um homem temente a Deus, íntegro e que se desviava do mal. E quem dera testemunho dele, nada menos do que o próprio Deus. E aconteceu aqui com o profeta Uzias, ou melhor, Isaías. Ele estava no palácio com todas as suas regalias. Mas depois da morte do seu tio, que era o rei de Israel, Deus chamara ele profundamente, trouxe ele mais para próximo. E quando ele viu o Senhor, ele viu que ele precisava mudar muito. Ele viu as suas pecaminosidades, os seus pecados. Ele viu que ele não era o que ele achava que ele era. Precisava mudar muito. E o Senhor purificou todo o seu pecado. Pegou uma brasa que tocou nos seus lábios, queimou o seu pecado.
Mas depois de queimado os seus pecados, Deus deixou o profeta escolher. Ele já era profeta. Mas agora para uma missão muito mais nobre, que lá na frente você vai ver, que é ele que vai ao rei Ezequias levar aquela mensagem, que o rei Ezequias, apesar de ser um grande homem de Deus, como Deus assim o provara isso, desobedeceu a Deus, quando Deus deu mais 15 anos para ele. É a história de... Lá na frente você vai ver essa história, mas agora eu estou falando de Isaías. O que é que ocorre? E Deus pergunta, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Talvez o Senhor esteja clamando nessa tarde, 5 do 9 de 2019. Quem há de enviar? Agora está precisando alguém que faça como o profeta Isaías, que disse, e então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus purifica alguém, quando Deus, irmão, capacita alguém, não é simplesmente à toa. Deus capacita alguém para uma missão muito nobre. Não existe uma missão mais nobre do que levar a palavra do Senhor. Não existe uma missão mais nobre do que ensinar a palavra de Deus. Precisamos fazer como o profeta Isaías, depois de purificado, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. E ele disse, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Não estou dizendo aqui que vida de profeta é fácil, porque esse mesmo Isaías foi cerrado vivo pelo perverso rei Manassés, filho do grande profeta de Deus, do grande rei de Deus, Ezequias, o rei Ezequias. Então, irmão, precisamos estar na disponibilidade. O Senhor não nos força a nada. O Senhor apenas nos ensina, nos conclama, nos mostra o caminho, nos mostra que tem almas sedentas precisando ouvir eu e você. Almas precisando de alguém que se despoje de si mesmo, das suas vaidades. De alguém que não tenha vergonha de dizer que é cristão. Que a sua vida, nem os seus atos, desabona a sua conduta. Desculpa. Então o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está clamando você. Talvez Deus já tenha falado com você de muitas maneiras e você não tenha tentado ouvir. Deixa Jesus dirigir a sua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Ele quer que você faça como o profeta Isaías, se disponibilize, se desprenda das suas vaidades, se desprenda dos seus afazeres e vai trabalhar na obra, uma das obras mais gratificantes, ganhar alma para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se engaje, Jesus está recrutando homens e mulheres como você. Se engaje nesta ainda hoje. Uma boa tarde.